Bem, irmãos, vamos para o nosso momento de perguntas dos irmãos. Então, se você tem alguma pergunta, creio que sim. Repasse para o irmão Diego e aí ele entrega para a gente então repassar as perguntas para o pastor Tiago. Então, anotem aí, por favor. Pastor, o senhor tem alguma pergunta já engatilhada aí? Pode. Liguei. Tá funcionando? Tá? Joia. Tem uma a mais, né? Pastor, então, vou começar enquanto os irmãos estão dizendo ali. Eu queria lhe perguntar, quais seriam as suas sugestões na prática e também com o princípio bíblico, como os irmãos poderiam trabalhar ou aplicar ou desenvolver exercícios para ajudar na santidade de maneira na prática, né? Como isso pode servir para ajudar os irmãos nesse processo de santificação. Joia. Como a gente está falando de koinonia, acho que é importante pensar como Deus usa a comunhão para nos santificar, né? E eu lembro certa vez numa roda de conversa também da Coalizão pelo Evangelho, em que o pessoal estava conversando sobre como o processo de discipulado é importante para o nosso crescimento em santidade, né? E uma das pessoas falava assim: todo cristão tem que ter uma mão estendida para cima e outra mão estendida para baixo, né? Uma para cima tendo alguém mais velho, que já tem uma caminhada maior na fé para ajudá-lo a crescer, e alguém mais novo ajudando esse alguém mais novo também a crescer na fé, né? Então acho que uma das maneiras que a gente cresce em santidade é ou tendo alguém que se achega a nós, né? Talvez um homem, se você é um homem, um outro homem mais velho, a quem você pode prestar contas, com quem você pode orar, talvez com quem você pode se encontrar uma vez por mês ou a cada 2 semanas e conversar sobre o que você tem aprendido com o Senhor, ou essa pessoa compartilhar o aprendizado dela também, a fim de que essa comunhão te ajude no processo de crescimento, né? Então, tem coisas que você não vai abrir com todo mundo, né? Algumas dificuldades e lutas, mas é importante que você tenha um irmão na fé, caso você seja homem, ou uma irmã na fé, caso você seja mulher, com quem você pode compartilhar os seus dilemas, né? Talvez, sei lá, se você é uma mulher casada e o seu marido não conhece a Jesus ainda, né? Você certamente tem dilemas ali. Às vezes tem uma outra mulher que já tem uma caminhada na fé, talvez até que já lutou com o mesmo problema, ou tem, né, os mesmos desafios. Ela pode te ajudar a como responder de maneira sábia, né? Como ganhar o seu marido para Cristo, como ser uma testemunha viva do Evangelho ali na sua casa. Então, eu creio muito nessa dinâmica. A gente tem um discipulado coletivo, né, dessa comunhão, da gente exortar, encorajar, mas eu acho que essa caminhada pessoal também com algum irmão na fé, que já tem uma estrada maior de vida cristã, né, uma irmã na fé que já tem uma estrada maior de vida cristã, é muito importante no processo de santidade, né, que quando a gente experimenta a comunhão de uma maneira mais profunda, porque ali você pode confessar suas lutas, pedir ajuda, orar juntos, ser exortado pela palavra. Eu diria que essa é uma das formas, né? Uma segunda maneira, eu diria, é da gente pensar a comunhão cristã para além do tempo aqui que nós temos reunidos de culto. Então, como é que você pode, por exemplo, se organizar para talvez 2 vezes no mês receber alguém na sua casa, para tomar uma refeição juntos, uma família talvez, uma pessoa da igreja que você quer servir e tudo mais, e ao ter essa comunhão, ao conversar juntos, desfrutar dessa koinonia, você também vai estar sendo edificado, vai estar crescendo um com o outro, né? Então, a gente tem que ser mais intencional também na nossa comunhão, né? Não achar que, bom, estou indo na igreja lá, ótimo, a gente tem comunhão aqui, tem, né? Depois do culto e tudo mais,
Mas essa comunhão pode continuar para além das paredes do prédio da igreja. Deveria continuar para além das paredes do prédio da igreja, né? De você realmente ter o hábito de receber, de visitar, de novo, né? Não para compartilhar os problemas da vida do outro, né? Mas para compartilhar as suas lutas, ouvir o outro, orar e assim a gente crescer em santidade. Eu creio que são duas formas práticas aí que a gente pode pensar, né? O pastor Nathanael tem mais sugestões? Temos perguntas? Diego? Não tem perguntas? Entenderam tudo. Ontem para o pastor claro, André, tá claro, ontem o pastor entendeu. André choveu perguntas. É mesmo? Foi. Ontem à noite, né? No O finalzinho. pessoal cansou de fazer pergunta. Olha, eu posso fazer uma coisa que me ocorreu na hora que eu estava falando, da escolha de Esaú, né? Que aí o cara primeiro pode pensar que ele tinha o agora e o depois, o material e o imaterial, mas só que eu acho que vai além disso, porque na verdade a segunda escolha ela tem a primeira e mais ainda. Então, por exemplo, na escolha de matar a fome, tinha o agora. De não matar a fome, vai ficar com a primogenitura, ele tinha o agora, o depois e o depois do depois. Seria uma coisa que permaneceria para sempre, né? O material, o outro não é o imaterial, é o imaterial, mas tinha o material também, porque ele era o primogênito. Sim. Então ele tinha o material e o material. Ele podia ter aquela sopa e tantas sopas quanto ele quisesse. Só que ele queria matar na urgência, ainda tem a arrogância de ser na urgência, porque a sopa ele tinha até o controle, de certa forma, sobre o próprio irmão, porque ele era o primogênito. E ele jogou aquilo tudo fora. Aí tem a ideia do alto projeto, que era a sopa, e tinha o projeto de Deus. Quer dizer, a juventude quase sempre ela é, não só a juventude, mas eu acho que a juventude é mais assediada nesse sentido, né? Eu vou citar um cara que não é da palavra, mas me ocorreu agora, que é o Che Guevara. Ele disse: a juventude é forte e estúpida. E ele cometeu o mesmo pecado da estupidez, porque todo mundo conhece a história dele e sabe o fim que ele teve, né? Então, no ímpeto de querer fazer as coisas, realizar as coisas, se achar inatingível, e às vezes a juventude ela comete esse desatino, o servo de Deus, sendo servo de Deus, já comprometido com o Senhor, ele perde o trem da história, digamos assim, fica vivendo uma subvida espiritual, porque ele troca a primogenitura pelo prato de lentilhas. Ele não vê que, na verdade, ele tem o agora, o depois do depois, e tem tudo. O Senhor tem tudo para dar. Verdade, tudo que a gente pastor. precisa, né? Eu gosto, o Tim Keller tem um artigo dele que ele fala assim, que às vezes, como o senhor falou, né? Às vezes não é só uma questão de material versus espiritual. Parece que tem um elemento que é entre o que é passageiro e o que permanece. Parece que esse é o ponto, né? Tipo, a comida logo desapareceria, ele comeria e acabaria, né? Mas o direito de primogenitura era algo permanente. Então, a nossa tentação muitas vezes é querer aquilo de imediato, mas que logo vai passar em troca de bênçãos que são eternas, que são permanentes e que Deus nos garante, né? Entre aquilo que vem do nosso coração e aquilo que vem de Deus, né? A gente tem visto assim, durante muito tempo um dilema com os jovens. Muitos jovens saíram da igreja porque eles preferem o prato de lentilhas dos relacionamentos do mundo, do que eles não conseguem visibilizar, muito embora a gente tente passar para eles, que eu acho que, se eu fazer uma analogia que me ocorreu agora, pode ser, não seja, analogia sempre tem problema, né, é limitante, mas se tem uma coisa que pode representar muito bem as agruras do inferno, que ainda que não seja o inferno, mas é um casamento feito de mau jeito e vivido de mau jeito e feito da maneira errada. É uma tragédia. E eles não conseguem ver isso, que o casamento não pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer hora, do jeito que der, ou então seguindo os modelos do mundo. Através da família, Deus cumpre o seu propósito eterno, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, constituir uma família nos moldes
da palavra é um desafio para todos nós. E fazer de maneira desavisada é a tragédia certa. E isso vai trazer consequências para agora, para depois e para depois de depois. Então, os jovens são desafiados o tempo todo nisso, né? Realmente fazer essa escolha no Senhor. Um exemplo dentro desse universo todo, que é a questão dos relacionamentos, que os jovens sofrem muito com isso. Então, tem muito cuidado na hora de escolher, ouvir os adultos, as pessoas que realmente amam, para fazer as coisas dentro de um padrão. Né? Eu olho para o meu passado e vejo com tanta tristeza os jovens, mesmo dentro da igreja, e os meus colegas de rua, de vizinhos, que da minha época casaram mais ou menos na mesma idade que eu casei, praticamente todos tiveram suas famílias destruídas. Né? De ser sobrevivente com todas as dificuldades que se tem. Que realmente é um desafio para todos nós. Né? Sim. Até pensando nessa questão de santidade, né? Eu preciso me perguntar com quem eu tenho mais prazer de estar? Com o povo de Deus ou com aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, não se importam, não querem ouvir o Evangelho? Né? Então, pensando especialmente na luta do jovem, né? Muitas vezes quando eu percebia jovens que estavam cada vez mais com amigos do mundo, saindo, passeando e tudo mais, e se afastando do povo de Deus aos pouquinhos, né? É um sintoma de que, o meu relacionamento com Deus não está bem. Por isso que eu estou preferindo ficar com gente que não ama o Senhor do que estar bem perto daqueles que andam com o Senhor, que foram alcançados por Cristo. Né? E aí, pensando em Esaú, só uma frase que me veio na cabeça. O professor Carlos Oswaldo, foi meu professor lá no seminário em Atibaia, ele dizia assim, que maturidade é saber adiar o prazer. Né? Então, maturidade é saber adiar o prazer. Né? Saber esperar, saber aguardar, né? Saber que aquele prato de lentilha pode ser recusado por algo maior que Deus tem para nós. Né? Então, é a tentação no trabalho, né? De talvez ter um envolvimento com alguém do sexo oposto que não é sua esposa, não é o seu marido, né? E aquilo pode prometer uma certa sensação imediata ali, mas aquilo vai te roubar coisas muito preciosas, né? Que Deus te deu. Então, eu vou fugir disso porque eu tenho algo maior, né? Deus tem separado algo maior para mim. Agora já chegou a pergunta. Agora chegaram. São um pouco, são difíceis. A pergunta é assim, a questão da sopa, né, do prato, foi apenas um ponto comparado ao propósito de Deus que já era o de escolher Jacó? Eu creio que sim. Eu creio que aqui a gente tem aquela tensão constante entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Né? Deus tinha o propósito para cumprir, mas esse propósito maior de Deus não tirava de Esaú a responsabilidade dele, certo? Então ele foi responsável pela escolha imediatista dele, de trocar algo precioso, que era o direito de primogenitura, por um prato, né, por uma sopa de lentilha, né? Ao mesmo tempo que Deus, a sua soberania, estava cumprindo o seu plano maior, o seu propósito maior. Quer dizer, o nosso pecado não é capaz de frustrar o plano de Deus. O plano de Deus está se realizando, ainda que nós continuemos responsáveis por aquilo que fazemos. Né? Eu lembro sempre de Lucas 22, né? Quando Jesus chega para Judas e fala assim, o Filho do Homem vai conforme está determinado. Então faz parte do plano de Deus que Cristo morresse pelos nossos pecados. Aí depois ele diz assim, mas ai daquele por meio de quem ele for traído. Quer dizer, Judas continuava responsável pela sua traição. Né? Então, como é que essas duas coisas caminham juntas? De novo, acho que a gente chega naquele ponto do ministério. Né? Deus está realizando o seu plano, mas nós continuamos sendo responsáveis diante de Deus pelas escolhas que fazemos. Sejam elas escolhas de confiar no Senhor e obedecer-lhe, sejam escolhas de dar as costas para o Senhor e nos rebelarmos contra Ele. Outra pergunta que é o papel da prestação de conta, que está dentro do discipulado, né, que é, na comunhão e na santidade. As limitações e as contribuições por isso. Sim, é. O que eu diria, em termos de limitações, né, o ideal é que prestação de contas, especialmente quando é uma prestação de contas assim aberta, né, que ela ocorra
entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, por exemplo, se eu sou um homem e tenho as minhas lutas, o ideal é que eu busque um homem mais velho na fé. Se é uma mulher, busque uma mulher mais velha na fé. Uma coisa que eu creio que é importante, né, até para nós como pastores, é justamente, por exemplo, lá na igreja, quando eu pastoreava, né, lá em São Paulo, tinha muito dessa dinâmica de eu caminhar com alguns homens, discipulando eles, né, às vezes tendo reuniões em grupo, às vezes individual com cada um, mas a minha ideia em investir na vida desses homens é para que esses homens também pudessem investir na vida de outros homens, né? Então, acho que essa dinâmica a gente tem que estar sempre atento na vida da igreja, no sentido daquilo que Paulo vai dizer para Tito, por exemplo, né? As mulheres mais velhas, né, elas têm que ser exemplo, buscar ser exemplo, seguir as orientações das Escrituras para investirem na vida das mais novas. Muitas vezes o pastor, ele pode ajudar, sim, talvez uma moça que está passando por problema e tudo mais, ele tem que ter muito cuidado e sabedoria, né? Eu, por exemplo, sempre no meu processo de pastoreio, seja aqui no seminário, né, a gente tem alunos que a gente acompanha, seja na igreja local. Geralmente, quando eu vou aconselhar alguma moça, eu faço isso com a minha esposa junto, né? Mas às vezes a moça precisa abrir certas coisas ali, que o ideal é que ela faça isso para uma mulher, né, com que ela vai ter mais liberdade, que talvez vai entender melhor alguns dilemas, né? Então, por isso que é importante a gente ter esse processo constante de discipulado, né? Mulheres mais velhas investindo na vida de meninas mais novas, homens com uma caminhada maior na fé investindo na vida daqueles que estão começando a caminhar. E aí, eu acho, qual que é o ponto central, né? Porque assim, eu posso ser uma pessoa mais velha e posso ser uma pessoa mais velha extremamente tola, certo? Dependendo das decisões que eu estou tomando. Então, não é porque eu estou, sei lá, 40 anos na igreja que eu sou necessariamente uma pessoa mais sábia. Eu posso estar na igreja e não estar crescendo em santidade e em sabedoria. Estou lá, frequento, mas não busco crescer, né? Então, qual que é o critério para eu aconselhar outros, para eu ajudar outros? Para mim, o critério é Colossenses 3,16. Quando Paulo diz assim: habite ricamente em vocês, ou em vós, a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Ou seja, quando a palavra de Deus está habitando ricamente em mim, está transformando a minha vida, eu me torno apto para instruir e aconselhar outros nesse âmbito mais pessoal, né? Então, se a palavra de Deus não está transformando a minha vida, eu não estou habilitado para ajudar outros. Mas se eu estou crescendo, se eu estou ouvindo as autoridades que Deus colocou dentro da igreja, mantendo a comunhão com os irmãos, aprendendo mais da palavra, eu estou me tornando cada vez mais sábio para ajudar outros, né? Então, às vezes a gente tem aquela ideia, não, só o pastor, né, ou só os pastores podem aconselhar. O que a gente vê no Novo Testamento é, claro, pastores treinando outros, para que esses irmãos e irmãs mais velhas também invistam na vida de outros, né? Paulo com Timóteo, né? Olha, o que você me ouviu dizer e ensinar na presença de muitas testemunhas, você deve também transmitir a homens fiéis para que eles ensinem outros. Então, esse processo dominó é muito importante dentro da igreja, né? De um ajudar o outro, que ajuda o outro, e assim a igreja vai crescendo em santidade. A gente está percebendo com o crescimento das igrejas, das mega igrejas, das churches, né? Esses modelos, inclusive que tem igrejas batistas têm se tornado também aquela confusão que algumas pessoas que visitam, saem de nossa igreja, visitam outras igrejas e percebem uma certa diferença, né? O pentecostalismo também tomando lugar de maneira bem sutil dentro desses contextos, e a gente percebe que esses ambientes se tornam bastante impessoais cada vez mais, né? Então, as pessoas se tornam espectador, né? Aí o que acontece? Nós temos amigos, conhecidos, parentes que preferem esse ambiente de igreja, que eu entendo que é uma forma de se esconder no meio dessa multidão. Porque assim, é claro, você tem igrejas pequenas, onde essa oportunidade de contato maior com todos e um pouquinho mais de perto é bem melhor do que igrejas grandes. Claro que tem igrejas grandes, bíblicas, sadias, boas, que conseguem dinamizar com grupos menores, né? Só que esses movimentos, essas igrejas, e acompanhando alguns conhecidos, primeiro, você ali não tem, né, as escrituras como palavra do Senhor,
você tem espetáculo por meio de louvores, você tem uma multidão que se esconde e detalhe, né? Eu posso citar igrejas aqui, né? Igrejas que eram pessoas que eram membros de igrejas aqui da nossa região e passaram a participar. Igreja Angelim, igreja não sei o que Belém, igreja Church. Então, muitos dos irmãos que frequentavam e que frequentavam de maneira deficiente, isso que é verdade, e passam a participar dessas igrejas. E as nossas igrejas, posso assim dizer, entre aspas, tradicionais, elas têm se tornado estranhas, né? Porque você não tem essa badalação toda do que é esse movimento. Então, quando você convida alguém para a sua igreja lá, o que vai ter na tua igreja, né? Porque é sempre algo para oferecer. E essas igrejas têm algo para oferecer. Até comentando outro dia com os irmãos da igreja, o cuidado da gente não se tornar como um shopping, né? Até a estética tem mudado, né? Então você chega na frente de uma igreja dessas novas aí, você tem uma lanchonete logo na porta, você tem um ambiente que você tem que pintar o fundo, porque o mais importante é como vai se enquadrar dentro de uma transmissão. Então, o que está ditando agora a cor, né, porque a gente não vai entrar na parede preta, não. A questão é que se adequa a uma realidade e que, querendo ou não, estética importa. Né? Estética também importa para nós, enquanto igreja, não é o fim em si mesmo. Mas o que eu quero dizer, em cima de tudo isso, é o quanto membros de igreja estão fugindo desse discipulado, né, migrando para essas igrejas onde você não tem responsabilidade alguma. Há um tempo atrás se falava o seguinte: numa igreja batista você tinha hall de membros, pelo menos a nossa igreja tem um hall de membros. Agora as igrejas não têm mais essa preocupação de hall de membros, como uma igreja universal da vida, né? Edir Macedo não está preocupado com quem está na membresia, quem é membro comungante, tem essa preocupação, né? E as novas igrejas estão, e aí o discipulado, o envolvimento e as pessoas migrando exatamente para essas igrejas, tornando esses ambientes um ambiente social, um Rotary da vida. Então, pastor, a minha pergunta nesse sentido, né? Como é que o senhor consegue enxergar hoje essa migração e, ao mesmo tempo, essa falta de compromisso desses irmãos que saem e vêm? E cada vez mais a gente tem mostrado para os irmãos aqui essa realidade de ser igreja, uma igreja simples, que pega a palavra, e que é diferente dessa realidade toda. Se a gente é estranho, a gente vai continuar estranho. Se a gente é simples demais, vamos continuar simples demais. E o nosso propósito é continuar pregando a palavra na simplicidade, fazendo o culto que agrada ao Senhor, e pronto. Mas como é que o senhor enxerga e vê essas questões que têm rondado o nosso contexto, que já é uma realidade nossa? Eu acho que a primeira coisa é tomar cuidado para não ver a igreja como simplesmente um evento, né, um espetáculo, né? A gente vive num mundo que valoriza muito a questão dos espetáculos, né? Inclusive o Tony Hink escreveu um livro sobre questão de mídias sociais e tudo mais, como os nossos olhos são cativados pelo espetáculo, né? Então, o que deve motivar a gente a procurar uma igreja não é simplesmente assistir a um espetáculo, mas uma igreja que tenha características que são as características de uma igreja saudável, por exemplo, nas Escrituras, né? Então, se a gente for pensar quais são os elementos de uma igreja saudável, tem que ser uma igreja que prega a palavra, né? Tem que ser uma igreja onde haja uma dinâmica de discipulado bíblico, de crescimento, de ajudar uns aos outros no processo de crescimento. Uma igreja onde o evangelho puro e simples é pregado, né? Um evangelho onde você tem uma compreensão bíblica do que é membresia. Membresia não é simplesmente você ir assistir e aí você dá o dízimo para receber algo da igreja, né? Então você está lá, esse conceito do consumidor, que foi o que o pastor Dirley lembrou aqui. Se eu estou dando alguma contribuição, eu tenho que receber, eu estou aqui só para receber, né? Não, membresia eu estou engajado, né? Eu estou envolvido, eu sirvo, eu sou cobrado,
eu ajudo outros, né? Então eu tenho uma vivência constante com aqueles irmãos e deixo aqueles irmãos participarem da minha vida também, a gente anda junto, né? Uma compreensão bíblica do que é liderança, né? Quando a gente olha para a Bíblia, você tem oficiais, né? Você tem pastores, tem diáconos, né? Você tem aqueles que estão cuidando do rebanho, aqueles que estão servindo o rebanho, você tem eu diria que esses elementos, né, esses princípios de uma igreja saudável precisam nortear critérios que a gente usa no processo de escolher uma igreja, né? Se eu vou para uma igreja só porque a estética é bonita, né, eu não estou me pautando pelos critérios das Escrituras. Ou se eu vou para uma igreja só porque eu vou ser entretido por um espetáculo, também não estou sendo guiado pelos critérios das Escrituras. Igreja é a comunhão dos santos, é onde eu vou ser exortado pela palavra, onde eu vou permitir que pessoas participem do meu dia a dia, assim como eu vou participar da vida de outras pessoas e vamos crescer juntos com uma imagem de Jesus Cristo, né? Então, aquela dinâmica de Efésios 4, né? Para que Deus dá? Você tem a sequência ali, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, depois pastores e mestres, né? Parece até uma ordem meio histórica, né? Que você tem, por exemplo, especialmente no primeiro século, né? Apóstolos e profetas, e depois evangelistas e mestres, né? Ou pastores mestres, né? Que vão estar cuidando do rebanho, para treinar os santos para desenvolverem a obra do ministério, né? Então, o papel da liderança é também, né? Se não existe essa preocupação da edificação mútua, se é só um lugar onde eu vou, assisto e recebo alguma coisa para garantir a bênção da semana, então eu preciso voltar para as Escrituras e entender melhor o que é ser igreja. A outra pergunta é em Hebreus 12, 15. As raízes de amargura seriam os irmãos afastados ou o joio no meio da igreja? Eu acho que o ponto ali de Deuteronômio, né, que o autor de Hebreus vai usar é quando a gente olha lá para Deuteronômio 29, né, ele fala de alguém que está no seio da comunidade e que está decidido a não caminhar com Deus, né, porque no contexto ele fala, eu vou adorar outros deuses aqui, mas vai estar tudo bem comigo, né? E o autor de Hebreus, ao meu ver, ele está fazendo uma alusão a esse texto do Deuteronômio 29. Então, eu creio que é esse joio no meio da comunidade, né, que mais cedo e mais tarde acaba aparecendo. É a pessoa que ela vai mostrar, por meio das suas ações, a falta de compromisso com Deus, e quando for confrontada, ela vai acabar espirrando, num certo sentido, né? Vai acabar, de alguma forma ela vai achar justificativas para não continuar naquela comunhão, porque aquela comunhão está incomodando o estilo de vida que ela quer levar. Daí eu acho que é a preocupação da igreja com esse processo de exortação constante, de encorajamento constante, de entender que o crescimento em santidade é um projeto coletivo, né? Se a gente não entende que o crescimento em santidade é um projeto coletivo, a gente sempre vai achar, por exemplo, que quem tem que exortar o irmão que está em pecado é só o pastor. Quando, na verdade, se eu sei que meu irmão está em pecado, eu tenho uma responsabilidade com ele, por amá-lo, por querer o bem dele. Não é isso que Provérbios diz, né? Leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos, né? Então, se eu amo uma pessoa de verdade, eu quero ver essa pessoa crescendo, né? E eu preciso, então, exortá-la, assim como me colocar à disposição para ser exortado quando eu estiver errado. E aqui, muitas vezes, né, eu converso isso com os alunos do seminário, mas também quando estava pastoreando, gente, ninguém está livre de ser exortado, né? Então, quando a gente está errado, a gente tem que ajudar uns aos outros, né, e chamar um retorno à palavra de Deus, né? Então, nessa dinâmica, naturalmente vai aparecer a raiz de amargura aí, né? Se a igreja não tem essa exortação mútua, se não tem esse cuidado mútuo, a raiz de amargura vai brotar com muito mais facilidade, né? Porque não está tendo esse cuidado que o autor de Hebreus falou, né? Agora, se existe esse cuidado, logo, quem não quer viver com Cristo, quem não quer levar a sério o Evangelho, vai entender que aquela comunidade não é o local para ela, porque aquela comunidade está preocupada em crescer em santidade, né? Até para que a gente não desenvolva um certo cinismo dentro do contexto da igreja, né? Sem realidade de confrontação, né? E de ser confrontado
pelos irmãos também exortados para que a igreja, até porque a nossa comunidade de fé, enquanto igreja, né, assim como numa família nós temos esses desafios, e na medida da comunhão e dos relacionamentos a gente consegue perceber com mais facilidade os defeitos, os problemas, os desafios que são próprios de um relacionamento. E às vezes não podemos, às vezes as pessoas confundem isso com uma igreja que não é bíblica ou não é saudável, que não necessariamente detectar alguns desafios. Estamos buscando solucionar, né? Resolver, perdoar, faz parte. Essa é uma palavra sempre que a gente dá aos novos membros da igreja, que assim, olha, a nossa igreja é assim, assim, assado. Estamos conseguindo avançar aqui, mas temos muitos problemas, temos muitos desafios, para que a gente não venda a ideia de que a igreja é um lugar que não tem problema nenhum, e quando um membro novo ele se depara com um desafio, ele abandona a igreja porque ele tem uma expectativa. Foi repassada a ele de que a igreja é uma comunidade perfeita, né? Mas é um lugar em que pessoas perfeitas, pessoas que são pecadoras e que com a graça de Deus querem ser parecidas com Cristo. Então esse é o nosso desafio, e às vezes a gente consegue fazer esse trabalho de forjar um ao outro, né? De trabalhar na vida dos nossos irmãos para que possamos crescer. Temos ainda perguntas, pastor? Acho que poder aprofundar um aspecto. A inferência sempre é possível usar na interpretação e com respaldo ancorado, né? A gente consegue fazer isso. Se fizer de qualquer jeito, vai chegar numa heresia. Mas queria saber, pastor, se por inferência, no texto, a interpretação imediata do Deuteronômio, a raiz de amargura está ligado a um ímpio, que tomou essa postura, e se a igreja deixar, ele vai tomar conta do sistema. Ontem, na pregação do pastor Viana, né, ele falou sobre a igreja de Corinto, né, e a situação de que deixou claro para a gente que a mensagem lá não era para ímpios, mas eram servos de Deus no nível de maturidade infantil que estavam tomando uma atitude ímpia. Então tem o ímpio, a gente sempre diz, o que eu posso esperar do ímpio? A impiedade. Mas às vezes o servo de Deus, por imaturidade, está crescendo ainda, né? Ele não é porque ele é um ímpio, é o ser ímpio, mas ele toma a atitude de um ímpio. Tem várias atitudes de impiedade que por vezes nós tomamos. Davi é um exemplo disso, que chegou a ser sério. Davi, o que ele fez foi uma canalice, está tudo bem, mas é um homem segundo o coração de Deus, e depois ele resolveu a vida dele. Se arrependeu. E colheu as consequências, né? Exatamente. Mas o servo de Deus, ele pode também ter uma atitude de impiedade. Aí a pergunta que eu faço é exatamente essa: se por inferência, quando, por exemplo, o servo de Deus é servo de Deus, mas ele pegou uma repreensão, aí ele não assimilou direito, porque ninguém, só conhecia uma pessoa na minha vida toda, de todo esse ministério, que sentia, quando era repreendida, assim, uma facada gostosa, que entrava, sabe? Eu ouvi essa expressão dela várias vezes, uma querida na fé, só essa pessoa, que via de regra, quem é repreendido sempre na hora não é gostoso, facada gostosa, coisa nenhuma, é ruim mesmo. Mas alguém que pegou a chamada e não gostou, porque não sentiu a facada gostosa, e deixou aquele resquício no coração, aquela gaveta que ficou ali guardou para que ele disse assim, tudo bem, agora não põe mais, quem sabe lá na esquina vou pegar alguém para jogar isso, para botar na conta de alguém, isso vai ficar na minha conta não. Então, por inferência, isso também poderia ser entendido como uma raiz de amargura no sentido individual, e colocaria aquela outra situação no sentido coletivo, né? E acaba virando tudo coletivo, né? Porque começa individualmente. Eu posso, por exemplo, se eu não cuido do meu coração, vamos pensar aqui num crente, alguém que realmente creu no Evangelho, foi salvo por Jesus, e talvez alguma situação na igreja chateie essa pessoa. E em vez dela tratar diretamente isso com os responsáveis ou com as pessoas envolvidas na questão, ela começa a comentar aqui e ali sobre aquilo que aconteceu. Querendo ou não, ela está agindo como uma raiz amarga.
Porque em vez de promover o acerto, o perdão, a resolução do conflito, da questão, ela está espalhando a discórdia. E isso vai, querendo ou não, causar algum tipo de perturbação na comunidade. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Quando o nosso pecado... Talvez não, né? Todos nós, em alguma medida, falhamos com a nossa língua, né? Então, quando eu percebi, poxa, eu comentei isso com aquele irmão sobre fulano, mas eu não deveria ter falado isso, né? Então, eu chego para o fulano, para quem eu comentei, e falei, olha, me perdoe, eu falei do ciclano, não deveria ter dito, quero que você me perdoe, eu vou buscar a pessoa diretamente para resolver a situação e não ir espalhando isso. Né? Então, eu acho que isso sim pode acontecer, né? Às vezes, até mesmo, interessante, né? Gente que acaba sendo disciplinada pela igreja, né? ao ponto de ser desligada da comunhão, né? Mas que por ser uma pessoa salva, mais na frente, Deus vai tratar por meio, né, dessa excomunhão e vai trazê-la de volta. Eu tive a alegria, eu posso dizer que a alegria agora, de um irmão em Cristo que ele chegou a ser líder na igreja que eu pastoreei em São Paulo, nos ajudava, ele era solteiro ainda, mas era alguém muito envolvido na igreja, participativo e tudo mais. Teve um namoro bem complicado, depois começou a se interessar por uma moça que não conhecia Jesus e se afastou da igreja. E a gente tentou resgatá-lo, não quis saber, acabou sendo desligado da igreja. E a gente orando para que o Senhor o levasse ao arrependimento, né? Isso em 2009. Esse ano, 2025, os meus pais moram ali perto de São Paulo, a igreja é em São Paulo, meus pais estão em Atibaia, e eles encontram no outlet que tem ali na cidade de Atibaia, esse irmão que havia sido excluído. E quando ele encontra os meus pais estavam na igreja naquela época, meu pai fazia parte da liderança, ele deu um abraço e ele falou, gente, agora eu estou voltando para o Senhor, eu estou participando de uma igreja, eu reconheço que eu errei, e ele fez todo o caminho de volta para acertar aquela situação, né? Então, esse é um caso de irmão que talvez causou perturbação naquele momento ali, porque não quis ouvir, falou mal, criticou, saiu, mas que lá na frente percebeu o erro que fez. Claro, às vezes tem coisas que não dão para voltar. Por exemplo, ele acabou se casando com uma moça que não conhecia Jesus. Hoje a gente ora para que a esposa dele se converta, que venha conhecer a Cristo também, né? São as consequências, né? Mas é interessante ver que ele, de fato, né, por aquilo que Deus está fazendo na vida dele, assim, claro que a gente não é Deus para conhecer o coração, mas as evidências é de um cristão que se afastou e que agora está se voltando para o Senhor e reconheceu o seu erro, endureceu o coração, mas agora Deus quebrou aquele coração endurecido e está trabalhando. Eu creio que sim, Bem, nós estamos chegando ao final, né? Perguntas. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Esperamos que o senhor possa retornar outras vezes. Amém. Até ficar pertinho. Opa, pertinho mesmo, né? Benevides não é tão longe, né? Achei que era longe. Então, pastor, nós gostaríamos de agradecer a igreja um brinde singelo. Obrigado, viu, pastor Juliano, pelo convite. Pastor Natanael, obrigado. Pela disposição, Viu? tempo que você se conosco. Obrigado, viu? Muito obrigado. Vai tirar foto aqui direto. Opa, vamos tirar foto? Como é que é? Aí, entrega aí. Vamos lá. Aí, ó. Foi? Obrigado. Aproveitar e tirar uma foto. Tirar uma foto com os pastores. A prova do crime, eu estava lá. Obrigado, queridos, pelo carinho, por me receberem e pela confiança dos pastores também, né? Que é o púlpito, eu sei que é algo importante, né? Amém. Como falamos no primeiro dia com o pastor Thiago, nosso primeiro contato foi um contato que tivemos com os homens. Naquela ocasião, eu estava em Benevides, os irmãos aqui, os homens aqui participaram da proclamação. Então, foi um tempo também importante, um tempo preciosíssimo. E cremos que também nesse tempo da nossa conferência, debaixo desse tema, que o Senhor trabalhou conosco e falou também, né, por meio da sua vida, que o pastor André esteve até aqui conosco. Então, muito obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Deus abençoe a sua vida, o ministério.
a sua família, grandemente, poderosamente. Amém. Muito obrigado. Amém. Eu fiz uma comparação com a palavra do pastor. Eu me senti assim, quase assim, quando tem aquelas máquinas de moer carne antigas, colocava na mesa, colocava o bolo de carne, saía só o picadinho, né? A gente sente mais ou menos assim um convite, né? Para refletir, nas reflexões a gente vai, né? E é muito legal ouvir a palavra assim, né? Deus é maravilhoso. Obrigado realmente pela máquina de moer. Foi muito bom. Deus abençoe. Então, irmão, vamos, Deus nos ficar em pé, vamos orar pela pastor, e agradecer ao Senhor por mais uma conferência. Então, agora a nossa tarefa é orar pela próxima, ano que vem. Provavelmente nós devemos fazer doutrina, né? O eixo doutrina. Então, para quem acha que vai ter folga com este conselho, quando agora começar a pensar no conteúdo, nos livros, começar a formatar a nossa emenda, começar a pensar no preletor. Já tem aí alguém visto, né? Então, todos já estão devidamente convidados para o ano que vem, aqui no Bate-Canal, Bate-Igreja, né? Para juntos continuarmos com os estudos e com essa mesma pegada na igreja, continuar se aprofundando na palavra do Senhor. Então, aproveitar também e agradecer os irmãos da igreja que se envolveram, que participaram de toda a programação, daqueles que construíram, os irmãos de cada equipe que trabalharam com afinco, que se envolveram, que dormiram pouco, que oraram, que ofertaram para que chegássemos até aqui e concluíssemos mais uma conferência. Nunca é fácil, dá trabalho, mas é maravilhoso poder construir. Como o pastor falou, a própria conferência, todo o trabalho que é feito durante o ano, é um treinamento que fazemos com a igreja, né? Treinando a igreja, aprender sobre os diversos assuntos, no caso sobre comunhão, e foi um trabalho de um ano inteiro. E para a glória do Senhor, Ele nos permite chegar até aqui. Amém? Amém. Então, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome. Agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade, por mais esta conferência que o Senhor nos permite concluir. Obrigado pela vida do pastor Tiago, pelo seu ministério, pelo que ele tem feito e sua contribuição no reino, não só aqui no estado, mas em todo o Brasil também. E peço ao Senhor que abençoe o seu lar, os seus trabalhos, seus projetos pessoais, seus projetos acadêmicos, seus projetos para o reino de Deus, e que o Senhor o abençoe grandemente. Obrigado também pelo pastor André, que esteve conosco, que também nos abençoou com as pregações. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Nos dê forças, Senhor, te peço, nos dê graça para continuarmos servindo ao Senhor, a tua igreja, para que possamos avançar, até porque o trabalho no reino do Senhor, nosso trabalho, nunca será em vão e sempre será contínuo, avante sempre. O Senhor nos comissionou, o Senhor nos botou, nos deu responsabilidade para isso. E nós te louvamos, te agradecemos, a tua igreja sempre tem contribuindo, está sempre contribuindo, servindo ao Senhor para a construção das nossas conferências, do nosso trabalho. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos, te louvamos, pelo nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Seja abençoado. Valeu.